Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estou mandando aqui mais um dos roteiros de limite, né? Que eu já tinha mandado para vocês antes, mas agora eu estou gravando esse vídeo aqui para comentar, né? Então, o nosso tema de hoje, desse vídeo aqui, são os limites laterais, tá? Vocês vão ver que é bem legal, é bem fácil de entender, tá? E tipo, é bem importante para classificar depois os limites quando eles existem, eles não existem, como quando a função é contínua, né? Então é importante entender esse conceito aqui, tá bom? Eu vou começar contando uma historinha aqui para vocês, tá? Imagine que você é um equilibrista e o seu desafio será andar sobre um cabo de aço que está bem esticado sobre um abismo. Você já fez seu treinamento, está confiante, mas ao chegar no meio da travessia, o vento aumenta subitamente e você começa a perder o equilíbrio. À medida que a adrenalina vai subindo no seu sangue, você começa a buscar alternativas para evitar a queda, certo? Olha para os lados, só vê a imensidão. Eu fui meio poetizei aqui, né? Vocês viram que eu escrevi aqui, meio romantizei, tá? Só vê a imensidão do céu e as rochas ao longe, tá? Olha para baixo, mal consegue ver o chão de tamanha altitude. Você começa a ficar desesperado, se dá conta de que só lhe resta o cabo de aço. Isso aqui é importante, tá? Você só tem para sobreviver o cabo de aço, a corda lá que está esticadinha, né? Nesse momento você chega a uma conclusão, uma verdade irrefutável, é isso que eu quero que vocês entendam. Você só tem duas possibilidades, tá legal? Ou você vai andar para frente, ou você vai andar para trás. Na verdade, se você quiser se salvar, ou você vai ter que se movimentar para frente, ou você vai ter que se movimentar para trás, tá? Então eu coloquei aqui uma figura, certo? Dessa situação que eu queria que vocês entendessem, né? Então, o que eu estou tentando explicar para vocês, que aí daqui a pouco a gente já vai fazer uma analogia, é que na reta real, tudo bem, que é um objeto que em matemática a gente chama de unidimensional, é um objeto que só tem uma dimensão. Nessa dimensão, que é essa linha, você só tem duas possibilidades se você quiser se deslocar em cima dela. Ou você anda para um lado, ou você anda para o outro. Tudo bem? No caso aqui eu estou dizendo tipo para frente e para trás, né? Para exemplificar isso. Então vamos lá, ó. Então, como eu falei, a despeito da minha capacidade de inventar histórias, eu não sou contador de histórias, tá? Acredito que esse cabo de aço, topologicamente, funciona como uma reta, tá legal? Funciona como uma reta real. E uma reta, como eu já estava dizendo, ela é um objeto que a gente chama de unidimensional, tá? Unidimensional é que só tem uma dimensão. Então, vamos pensar assim, o ponto é uma coisa zero dimensional, tá? O ponto é aquilo que não tem dimensão, não tem parte, né? O Euclides já tinha falado isso aí lá antigamente. Uma reta, né, uma reta geométrica é um objeto unidimensional, só tem uma dimensão, tá? Um plano, ele é um objeto bidimensional e, digamos, o espaço que a gente vive, esse espaço 3D, né, que a gente fala, a galera aí dos sistemas gosta muito de game, né? Então os games mais modernos, eles são 3D. Significa que eles simulam a realidade que a gente vive, tá? Que os objetos que moram no 3D, eles têm três dimensões, vamos assim pensar, eles têm comprimento, né, largura e altura, tudo bem? Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é que se a gente estiver sobre a reta real, tá legal? Você só tem uma direção para andar, tá? Cuidado, pessoal, que é a direção da própria reta. Cuidado que direção é diferente de sentido, tá? Então vou escrever aqui, ó, direção é diferente. Ô, gente, o meu C cedilha não é S não, tá? É que eu escrevo ele rápido, sai parecendo um S, tá? Mas eu sei que é C cedilha, tá? Direção é diferente de sentido, tá? Que aqui você poderia estar pensando aqui, ah, professor, na reta você tem duas direções, para frente e para trás. Não, na reta você tem uma direção, que é a direção da reta, e tem dois sentidos, tudo bem? Então, o sentido é o sentido que é para frente e para trás, tá legal? E aí o que eu estou explicando aqui, né? Direção é uma coisa, sentido é outra, tá? Então, apesar de estarmos presos, no caso aqui do cabo de aço, nesse mundo que só tem uma direção, resta os dois sentidos, que é o para frente e o para trás, tá? E aí você deve decidir se você continua a travessia, retorna para o ponto de partida, ou faz o nome do pai aí, né? E sei lá, né? Bom, vamos agora para o que interessa, tá?
Então, baseado nessa historinha que eu contei, a gente já está mais ou menos por dentro disso. Imagina que você quer calcular o limite de uma função f de x quando x tende a a. Tá? Então, nós já dissemos na última aula o que isso significa. Tá legal? Então, quando a gente escreve assim, ó, limite, né, quando x tende a a de uma função f de x, o que a gente está querendo, o que a gente está se perguntando aqui? Será que esses valores aqui, f de x, eles se aproximam, tudo bem, de um determinado valor que eu vou chamar de L, que seria o valor do limite se ele existir, à medida que o x fica cada vez mais próximo do a, tá? E quando a gente pega essa parte aqui do x tendendo a a, o que acontece, né? A parte do x tendendo a a, como a variável x ela mora na reta real, tá legal? Ó? A variável x ela mora na reta, então você tem o que? Você tem dois sentidos para se aproximar desse ponto A. Então tá vendo aqui, eu vou até mudar a cor da minha escrita que já está em vermelho aqui, ó. Então, opa, minha tela ficou escura aqui. Então veja, pessoal, ó, eu fiz uma reta real aqui e desenhei um ponto A aqui, eu destaquei um ponto A, tá legal? Então veja, se você mora aqui nas redondezas, né, do A, o que acontece? Para você chegar até o A, você só pode ir ou pela direita ou pela esquerda, tá? Então aqui eu estou imaginando que eu tenho um raio de comprimento R, né? E aí por isso que eu escrevi aqui, ó, A mais R, e que a partir dessa distância R que você está do A, ou você vem pela direita, né, andando, ou você vem do outro lado, aqui está o A menos R, tudo bem? Então você pega um raio R do outro lado, você vem pela esquerda. O que eu estou tentando explicar para vocês é que eu não posso sair daqui e fazer isso aqui por fora, tá legal? Porque, entre aspas, fora da reta, no contexto da reta real, isso não existe, tudo bem? Não tem como você andar fora da reta se você só está considerando números reais. Se fosse num plano, não, né? Imagina que o nosso espaço ele fosse um plano, tá legal? Por exemplo, aqui vamos pegar o plano cartesiano normal, plano XY. Aí você coloca um ponto A, né? E você tá a uma certa distância. Opa, o desenho saiu ruim aqui. Tá a uma certa distância aqui do A, que eu vou chamar de R, tudo bem? Então você tá nesse ponto aqui, ó. Você é a variável x, você tá aqui. Aí você fala assim, eu quero me aproximar do A, tudo bem? De quantas maneiras diferentes você pode se aproximar desse ponto A? De várias maneiras. Você pode seguir essa reta pontilhada aqui, né? Que seria a menor distância, mas nada impede que você faça tipo assim, um zigue-zague, entendeu? Ou que você dê tipo um rodopio aqui, né? Para chegar em volta do A. Estão entendendo o que eu estou falando? Ou que, sei lá, você vá até lá longe e depois você volte aqui até o ponto A. Tudo bem? É só a gente pensar no mapa de uma cidade, né? Às vezes você precisa ir na padaria, mas você lembra que você tem que passar na farmácia, certo? Para comprar um Dorflex. Então o que você vai fazer? Você não vai fazer o caminho mais curto para a padaria. Talvez você tenha que se deslocar, né? Passar na farmácia antes para depois ir para a padaria. Então o que eu estou dizendo aqui é que como o plano, né? Ele é todo bidimensional, ou seja, você tem toda essa infinidade de possibilidades de direções diferentes. Então você vem e você pode fazer uma trajetória mais livre, diferentemente do que acontece na reta, tá? Na reta, você tem que andar exatamente em cima da reta, tá? Como se fosse uma formiguinha, né? Tipo oh meu Deus do céu, no arame do varal, tá legal? Não tem como você sair de lá e pular, tá? Sair voando. Bom, vou dar a definição aqui, certo? Considere uma função y igual a f de x, definida no domínio D, né, de R e um ponto A, que é esse ponto de acumulação que a gente já tem falado há um tempo, né? De modo que você garanta que exista uma vizinhança, né, do A contida dentro do domínio. Isso é aquela coisa que eu já falei na outra aula, é uma condição mais técnica, pessoal, tá? Não precisa se preocupar com isso, tá? Então, o limite lateral à direita da f, quando o x tende a A, ele é calculado como? Quando a variável x se aproxima do A apenas por valores maiores que o próprio A, tudo bem? Ou seja, você vai considerar que o x está tendendo a A, como eu escrevi aqui, só que, vou até destacar aqui, ó, os valores de x, eles precisam ser maiores, tá vendo, ó, do que A, certo? Maiores do que A. Então significa que no limite à direita, você está vindo como? Você está vindo por aqui, ó, tá legal? Tá vindo daqui para cá, certo?
E aí, nesse caso, quando a gente quiser considerar esse limite, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever assim, ó. A gente vai escrever limite. Opa, perdão, pessoal. Eu sempre confundo com as canetas aqui, eu esqueço de trocar a ponta. A gente vai escrever assim, ó, limite, tudo bem? De f de x quando x tende a A. E aí a gente vai colocar um maisinho aqui, tá vendo, ó? Vai colocar um maisinho, que aí isso vai significar que o limite é à direita, tá? Então a gente vai escrever assim, ó, x tende a A e o mais vai ser colocado aqui em cima, como se fosse um expoente, tá? Essa é a notação. Então não é na frente, né? Tipo assim, não é assim mais A, tá legal? Não é embaixo, não é do lado, é em cima, como se fosse um expoente, tá? Analogamente, o limite lateral à esquerda da função, tudo bem? O limite lateral agora à esquerda vai ser a mesma coisa, só que quando a gente vem do lado esquerdo, ou seja, a gente considera que a variável x tende a A por valores que são agora menores que o próprio A, ou seja, mesma coisa, ó, x tende a A pela esquerda, né? Mas ó, os valores da variável são menores, então no limite à esquerda nós estamos vindo por aqui, ó, tá certo? Nós estamos vindo por aqui. Assim, ó. Tá certo? Estamos vindo pela esquerda, tá bom? E nós vamos escrever do mesmo jeito, né? A notação. Só que agora aqui no quando a gente for colocar aí, ó, x tende a A, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever assim, ó, limite, né? Quando x tende a A, aí vai ser pela esquerda da função f de x. Então a gente vai colocar esse sinalzinho de menos, né? Em cima do número para onde está tendendo o limite. Tá joia? Muito bem, pessoal. Vamos passar para a próxima. Vamos subir lá. Então, ó, aqui eu quero que vocês olhem esse exemplo comigo. Então, eu tenho uma função f que ela foi definida assim, ó. Ela tem a expressão menos x² mais 1 para valores de x que são menores ou iguais a zero, certo? E ela tem valor 3x menos 3 para valores de x maiores do que zero, tá bom? Então é uma função que ela foi definida em partes, tá? Aí você pode perguntar assim, falar, professor, mas isso aí nem existe, né? Isso aí você está inventando tal. Na realidade nunca tem uma função que é definida por partes, né? Vocês vão ver quando vocês forem pagar imposto de renda, né? O imposto de renda ele é cobrado de acordo com a faixa do salário da pessoa, né? Então se a pessoa recebe até tanto, ela não paga, é isenta, é função nula. Então se ela recebe, sei lá, não sei se são esses valores, mas de 2.500 a 4.000 é uma porcentagem. Se recebe de 4.000 a não sei quanto é outra. Então isso aí existe, tá? Então, ó, peguei essa função que ela é definida como uma função de segundo grau para x menor ou igual a zero e uma função linear para x maior do que zero. Tá? Então, como eu já disse, a função é definida por duas regras, né? Uma expressão de segundo grau e outra expressão quando x é estritamente positivo. Tá? Uma reta aqui no caso, ó, né? Coloquei aqui. Então, o gráfico dessa função, pessoal, ele está apresentado aqui abaixo nessa figura. Tá? Deixa eu trocar de cor a minha letrinha aqui, ó. Então, tá vendo? Ó, aqui está o zero, tá bom? Esse é o eixo x, tá? Então, ó, quando x é menor ou igual a zero, é a função de segundo grau. Então, se você vem aqui, né, ó, olhando para os números negativos, né, os números negativos eles estão desse lado aqui, tá? Do lado esquerdo do eixo y. Então, aqui, ó, para os números negativos, o gráfico, ó, tá vendo? Ó, é a função de segundo grau, tá legal? Por que eu coloquei essa bolinha fechada? Por que eu coloquei essa bolinha fechada aqui, ó? Por que eu coloquei essa bolinha fechada aqui? Porque aqui, tá vendo? Ó, aqui tem o igual, menor ou igual. Então, quando vale zero, eu substituo na função, que dá menos 0 ao quadrado mais 1. Então, a bolinha é fechada aqui, tá vendo? Ó, no 1, até está escrito 1 aí do lado. Ficou sendo redundante. Agora, veja bem. Do outro lado, para os valores de x positivos, que é o que está desse lado, o que está acontecendo? A função é uma função do primeiro grau. A função, o que ela é? Ela é uma reta, que é a reta 3x menos 3. Tá? Tá vendo? Para x maior do que zero. E a reta 3x menos 3, ela tem esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês, tá? Ela corta, né? O eixo
o eixo y aqui no menos 3, né? Porque se você substituir ela no zero aqui, x igual a zero dá menos 3. E no 1 ela dá zero, porque 3 vezes 1 menos 3, né, é zero. Então aqui para x igual a 1 ela vale zero, tá vendo? Ela está cortando o eixo x, tá bom? E aí a gente tem o gráfico. E a bolinha aqui está aberta, tá vendo? Porque aqui é só maior, não é maior ou igual. Apesar de eu ter feito esse risco aqui, ó, não é maior ou igual, é só maior, tá? Então a bolinha aí é aberta, tá? Agora nós vamos estudar, ó, o comportamento dessa função f, tá? Quando o x tende a zero. Então eu quero que vocês olhem aqui, ó, tá? Aqui na origem, tudo bem? Quando o x se aproxima aí da origem, tá? Então vamos olhar, ó. O gráfico, ele muda de formato, tá vendo, ó? Quando você passa de números negativos para os números positivos. E de fato, a gente definiu a função como uma função de segundo grau, né? Para valores negativos, ela vai ter um gráfico. Para valores positivos, se for uma reta, ela vai ter outro gráfico, é uma reta, né? Então, o que está falando aqui? Ó? De fato, quando a gente se aproxima do zero pela esquerda, ó, quando a gente se aproxima do zero pela esquerda, a parábola, que no caso é o gráfico que está do lado esquerdo, ele tende a se aproximar do seu vértice, que no caso aqui vai ser o valor y igual a 1, tá? O que eu estou querendo dizer, queridos? Vamos olhar aqui, ó. Agora eu vou imaginar que eu estou aqui em cima do eixo x, tá vendo, ó? Como se eu fosse uma formiguinha aqui, ó, tá? Fosse uma formiguinha andando aqui. Aí, o que vai acontecer? A gente vai imaginar que a gente está andando aqui, ó, certo? Se aproximando do zero por onde? Pela esquerda, porque eu estou me aproximando por números que são negativos, números que são menores do que o zero. Então, ó, suponha que meu valor de x ele está aqui, tá vendo, ó? Qual que é o valor da função no gráfico? Ó, tá aqui em cima, certo? Aí eu peguei o valor de x um pouquinho mais para frente, andei um pouquinho mais para frente. Qual que é o valor da função no gráfico? Ó, tá aqui em cima, tá? Aí eu peguei um outro valor de x aqui para frente, certo? Onde que está o valor do gráfico? Tá aqui em cima, certo? Então observa que quando essa seta anda para cá, você faz esse caminho, o gráfico ele tende a trombar onde? Ó, aqui no 1, tudo bem? O gráfico tromba aí no 1. Beleza. Então o que a gente vai escrever para essa função? O limite quando x tende a zero dessa função f, ele vale quanto? Desculpe, o limite quando x tende a zero pela esquerda, tá? Que é o que eu fiz aqui, fui pela esquerda, então coloquei um menos ali. Ele vale quanto? Ele vale 1, porque a parábola, à medida que a gente está se aproximando do zero, o que acontece? Os valores da f, eles vão trombar lá no 1, tá? Eu borrei tanto aqui que sumiu 1. Agora vamos olhar o que está escrito aqui. Contudo, quando nos aproximamos de zero pela direita, os valores da f se aproximam de menos 3, que é onde a reta corta o eixo y, tá? E aí as setas azuis que eu falei no desenho estão indicando isso, essas setinhas que eu desenhei, tá? Que pela direita e pela esquerda no eixo x, a função tende a dois valores diferentes, certo? Diferentes. Então vamos olhar aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui. Veja bem, agora eu sou uma formiguinha que está desse lado aqui, ó. Tá legal? Está aqui a formiguinha. Aí eu quero me aproximar do zero, que está aqui, só que agora eu estou me aproximando pela direita, por números positivos nesse caso. Então observa, ó, se eu pegar um valor de x aqui, né, aqui, qual que é o valor do f de x? Está vendo que a imagem está aqui embaixo, ó, em cima da reta? Né, tá perto aí de menos 2, mais ou menos. Andei mais um pouquinho para frente, ó, com o x. Qual que é a imagem? Ó, tá aqui embaixo. Andei mais um pouquinho para frente, baixou mais ainda. Então veja, quando a seta estiver bem aqui perto do zero, ó, muito pertinho do zero, onde é que vão estar os valores lá? Ó? Muito perto do menos 3, tá bom? Então a tendência da função, quando você se aproxima, né, do zero pela direita, que é o que está escrito aqui, ó, é quanto? É dar menos 3. E como a gente já falou antes, quando você se aproxima do zero pela esquerda, a tendência é dar o valor 1, tá? Então, o que está acontecendo? Nesse meu exemplo,
Os limites laterais, eles existem, certo? Mas eles são diferentes, tá? Eles são diferentes, tudo bem? Porque de um lado deu 1 e do outro lado deu menos 3. E o que a gente faz com isso a respeito do limite usual, ou seja, o que a gente já tinha aprendido? Porque, veja, o limite pela esquerda deu um valor e o limite pela direita deu outro. E o limite que não é pela direita e pela esquerda, tá? O limite só assim quando x tende a zero dessa função f de x. O que a gente vai falar? A gente vai dar aqui uma de Padre Quevedo e vai falar assim, ó, não existe, certo? Vou escrever bonitinho aqui, ó. Não existe, tá? Então, esse limite aqui, como pela direita deu um valor e pela esquerda deu outro, o limite como um todo ele não vai existir, tá? Que é o que eu escrevi aqui. Pois para que ele existisse, os limites laterais eles deveriam existir e dar o mesmo resultado. O que eu estou querendo explicar, gente? Então, quando eu faço assim, ó, uma reta real e eu coloco um ponto A aqui, eu estou pensando assim, qual que é o limite quando o x tende a A? Você tem que pensar que a variável se aproxima do A simultaneamente pelos dois lados, ou seja, é como se você colocasse um raio epsilon aqui, ó, um raio delta, vamos colocar assim, e aí depois você pega um delta menor, tá vendo? Um delta mais pequeno. Depois você pega um delta menor ainda, você pega um delta menor ainda. Não ficou muito simétrico aqui, mas dá para entender, né? Ou seja, você vai diminuindo a distância dos dois lados, tudo bem? E a variável x ela tem que cair aqui dentro, tá? Então você precisa do quê? Você precisa dessa aproximação simultânea, tá? Então, isso implica que o limite quando você vem pela direita, eu fiz o contrário aqui, tá? Esse é o pela esquerda. O limite quando você vem pela esquerda e o limite quando você vem pela direita, para que o limite normal ele aconteça, eles têm que ser iguais, tem que dar o mesmo valor, tá? Tem que dar o mesmo valor. Então vamos lá, ó. Então, a aproximação, aquilo que eu estava explicando, tem que ser feita simultaneamente pela direita e pela esquerda, de modo que o limite só existirá se os dois valores se aproximarem do mesmo L, tá bom? E isso é o que esse teorema aqui vai dizer. Então, o que esse teorema está dizendo? Ó, o limite de uma função f de x, quando x tende a A, ele existe, dá um valor L, se e somente se, tá? Isso aqui significa assim, ó, se e somente se. O limite quando x tende a A pela direita dá L, e o limite quando x tende a A pela esquerda também dá o L, tá? Então aqui eu coloquei o L no meio, mas eu poderia ter escrito assim, né? O limite quando x tende a A pela direita dá L, aí deixa eu apagar isso aqui assim, né? Né? E o limite quando x tende a A pela esquerda também dá L, é a mesma coisa, tá? Então o que eu estou dizendo aqui é que para que o limite exista e dê um determinado valor, os limites laterais eles têm que coincidir com esse valor, tá bom? Isso que tem que acontecer. Então, ó, não tem jeito, né? Para que o limite exista, os limites laterais devem existir e dar o mesmo valor, pois a seta do teorema, que é o C e somente C, diz que tem que valer de ambos os lados, ou seja, tanto na ida quanto na volta, ou seja, não tem outro jeito, tá? Então a gente vai analisar um exemplo agora, reanalisar, na verdade, um exemplo da última ficha, né? Que é a função, essa função aqui, ó. X ao quadrado, desculpe, x menos 2 dividido por x ao cubo menos 8, tá? Aí isso aqui, gente, ó, isso aqui é o gráfico dessa função, tá bom? Eu plotei no programa o gráfico, tá? E eu quero analisar dessa função o limite dessa função f de x, né, que no caso aqui é x menos 2 dividido por x ao cubo menos 8, né? Quando o x tende ao valor 2, tá legal? Aí você fala assim, professor, mas o limite é só substituir, né? Aí você vem aqui e substitui o 2, ó, vem aqui e coloca 2 nessa expressão, quanto que dá? Vai dar 0 sobre 0, né? Aí bugou o Google, né? Aí deu problema. Então, não dá para substituir, a gente tem que analisar o limite. Então, para a gente poder entender, eu fiz esse gráfico aqui, tá? Então, o que está acontecendo? Aqui eu destaquei, né, o valor 2, tá bom? E eu peguei aqui, ó, né, alguns valores, alguns pontos de x, tá vendo, ó? Quando a variável se aproxima pela direita
tá vendo? Ó? E quando a variável se aproxima pela esquerda. E o que está acontecendo? Ó? Quando você vem pela direita, ó, você vem aqui pela direita, ó, os valores da variável x, ó, eles estão vindo aqui na curva, estão marcando aqui, né, como se o x estivesse andando aqui. E está tendendo a ir para que ponto? Para esse ponto aqui, para essa bolinha aberta que eu coloquei aqui, certo? Do outro lado, a mesma coisa. Ó, se você pega valores, mesmo que eles sejam menores, não acontece igual da outra vez que vai para outra altura. Parece que vai convergindo para a mesma altura, tá vendo? Ó? Então você tende aqui, né, para esse valor aqui de limite, tá? O que está acontecendo, tá? Vamos analisar essa expressão. A expressão x ao cubo menos 8, ó, essa que está aqui no denominador, como é que a gente pode escrever ela, tá? Isso aqui é x ao cubo menos 2 ao cubo, não é? Então é a diferença de 2 cubos, tá bom? Então, olhando lá naquelas fatorações, isso aqui fica assim, ó, x menos 2, que multiplica aqueles produtos notáveis, tá? Aqui vai ficar o quê? Vai ficar, acho que é x ao quadrado menos 2x mais 4. Jovens, errei um sinal aqui, acho que aqui é mais, tá? X ao quadrado mais 2x mais 4, tá? Então, a gente faz essa fatoração aqui, ó. Depois significa que se você fizer esses produtos aqui, né, tá, as distributivas, vai chegar em x ao cubo menos 8, tá? Se não acreditar, pode fazer aí que vai cancelar algumas coisas. Então, ó, essa expressão aqui do limite, eu posso escrever assim, ó, limite quando x tende a 2, né? Então eu vou deixar o x menos 2 em cima e eu vou escrever assim, ó, x menos 2, vou trocar a parte de baixo, x ao quadrado mais 2x mais 4, certo? E tá vendo que esse x menos 2 aqui ele cancela, tá legal? E aí vai sobrar, vou continuar a conta aqui, limite quando x tende a 2, né, de 1 dividido por x ao quadrado mais 2x, tá ruim minha letra hoje, mais 2x mais 4, tá? E aí quando a gente substitui o 2 aqui, ó, o que vai acontecer? Vai dar 1, né? Agora que a gente tirou a indeterminação, o resultado aqui vai dar, ó, 1 dividido por 2 ao quadrado, que é 4, mais 4, mais 4, certo? Que é 2 vezes 2, que é 4, e o outro 4. Então dá 1 dividido por 12, belezinha? Que é esse valor aqui, tá? Ó, esse valor aqui é 1 dividido por 12. Então, o que significa? Essa expressão aqui, x menos 2 dividido por x ao cubo menos 8, ela pode ser escrita como 1 dividido por x ao quadrado mais 2x mais 4, exceto para x igual a 2. Por isso que tem essa bolinha aberta aqui que eu destaquei. Porque no 2, essa expressão aqui ela não está definida, tá vendo? Se você substituir o 2 aqui, vai dar 0 sobre 0, tá bom? Mas se você faz essa fatoração, aí você consegue escrever ela como essa função, 1 dividido por x² mais 2x mais 4, que é justamente esse gráfico aqui, ó, que eu desenhei, tá legal? Só que como não pode no 2, eu deixo essa bolinha aberta. Então por isso que no limite o resultado dá 1 sobre 12, por quê? Só o fato de você ter tirado essa bolinha do gráfico não interferiu no valor do limite, tá vendo? Ó? Tipo assim, você tem a curva, né? Aí você veio aqui e fez tipo uma bolinha aberta, como se você tivesse tirado um ponto daqui. Aqui eu não vou conseguir desenhar, aqui vamos fazer assim, ó. Tem a curva, aí eu tirei uma bolinha aqui, certo? Se você analisa o limite aqui, esse ponto aqui é o A, você está analisando o limite quando o x tende ao A, né? Pela direita e pela esquerda, o limite vai existir mesmo que a função não esteja definida no A. Então essa função aqui, ó, a função f de x, x menos 2 dividido por x ao cubo menos 8, ela está definida no 2? O 2 faz parte do domínio dela? Não faz, certo? Contudo, o limite dela, quando o x tende a 2, é 1 sobre 12. O limite existe, tá legal? Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Então tá terminando aqui, né? Então, ó, esse limite que a gente já tinha comentado, agora eu só vou fechar. Ele é 1 sobre 12, né? Então, aquilo que eu estava explicando, quando a gente se aproxima de 2 no eixo x, tanto pela direita quanto pela esquerda, a altura do gráfico se aproxima de quanto? Se aproxima de 1 sobre 12.
Então, nesse caso, para a gente concluir, o limite lateral à direita deu 1 sobre 12 e o limite lateral à esquerda também deu 1 sobre 12. Então, por isso que eu posso falar que o limite como um todo, ele é 1 sobre 12, diferentemente do que tinha acontecido antes, que os valores tinham dado diferentes. Tá? Então, dessa aula, pessoal, a gente tem que guardar o quê? Tem que guardar que os limites laterais são importantes, tá? Quando a gente vai analisar os gráficos das funções, assim, para ver para onde que está indo essa aproximação, e a gente sempre tem que ter essa ideia que quando eu falo só limite, né, limite convencional, assim, falar o limite da função, então já está embutido nessa minha fala que eu estou indo pela direita e pela esquerda, e quando você vai pela direita e pela esquerda e o comportamento ele é diferente, ele muda, tá? Então significa que a função não vai ter o limite, que é no caso do primeiro exemplo que eu falei dessa aula. Tá bom, pessoal? Então, ó, aqui tem vários exercícios, tá bom? Para vocês praticarem, tá? Então, façam os exercícios para vocês poderem fixar o conteúdo, tá legal? Então, até a próxima aí. Abração para todos. Tchau, tchau.